tema de hoje é a falta de foco, falta de concentração. Nós vamos ver um pouquinho da estrutura do cérebro, o que gera falta de foco, o que gera falta de concentração, possíveis técnicas que pode fazer e realizar, possíveis tratamentos que vão ajudar aí melhorar de uma maneira significativa, como ajudou a mim há muitos anos atrás, a melhorar a parte de foco e concentração. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Seimetz, eu sou fisioterapeuta. Sou um fisioterapeuta que não trabalho mais já há muitos anos com a fisioterapia clássica tradicional de clínica. Eu trabalho com técnicas um pouco mais sofisticadas, como a microfisioterapia, a nova medicina germânica, estudos transgeracionais da família, do clã. Hoje eu tenho uma técnica que eu desenvolvi durante muitos anos, atendi mais de 7.500 pacientes até hoje. Desenvolvi uma técnica onde eu consigo rastrear qual é a causa do problema que a pessoa está tendo. Então, meus pacientes vêm crônicos, que não conseguiram resultado, passaram de médico para médico, profissional para profissional, ninguém consegue resolver o problema dele, e ele vem me procurar, e a gente, em questão da primeira sessão, ele já sai de lá sabendo qual é a causa ou as causas que estão gerando o processo de doença dele, e a gente começa a tratar, certo? Esse basicamente é o que hoje eu me dedico 24 horas por dia a estudar essa área, e também cursos para pessoas leigas, cursos para profissionais da área da saúde, no campo da saúde, no campo do estudo do ser humano, no campo dos conflitos emocionais, da parte espiritual e assim por diante. Então o tema de hoje é a falta de foco, é a falta de concentração. Nós vamos colocar estudos da neurociência, as coisas mais modernas que existem na psicologia, na neurociência, no campo de neurociência, o que deu certo para os meus pacientes, para mim, o que não deu em termos da estrutura do cérebro, dos conflitos emocionais, da estrutura psicológica, de toxinas, alguns alimentos que influenciam a capacidade cognitiva de foco e concentração do ser humano, ok? Primeiro a gente tem que entender a parte da estrutura da palavra. Quando a gente fala foco, o que é foco, né? Umas pessoas entendem de uma maneira, outras pessoas entendem de outra. Foco nada mais é um termo da física, que o pessoal pegou da física. Hoje está na boca de muitos coach por aí, você ouvir falar assim, você tem que mudar o teu mindset, você tem que ficar focado, você tem que quebrar seus paradigmas, suas crenças, e eles não deixam de estar corretos. Mas muitas vezes a gente não entende o que significa a palavra foco. Então, foco é um termo da física, significa, foco é um ponto onde tudo converge para aquele ponto. Isso é foco, tá? É só você pegar a parte... O foco está muito relacionado à visão. A visão real, estou falando do ato de enxergar e ver, e a visão no sentido metafórico da palavra. O indivíduo ter visão da vida, ter visão do que ele quer. O foco está muito relacionado a essa estrutura dos olhos. Por isso que na oftalmologia eles também falam muito de foco e convergência. Você tem astigmatismo, você tem miopia, você tem outros problemas de convergência e muito se fala do foco. Onde está o foco e assim por diante. Porque o foco tem muito a ver com visão e eu vou falar muito sobre isso, sobre a parte de visão hoje aqui com vocês. Uma dica interessante, as pessoas... Olha, escute isso que eu vou falar. As pessoas que têm dificuldade em focar, as pessoas que têm dificuldade em concentração, a grande maioria delas também tem um problema de visão chamado astigmatismo. O que é astigmatismo? Astigmatismo é desfocar. É quando você olha para um objeto e você vê um fantasminha, você vê um segundo do mesmo objeto ao lado. Então você não vê focado, você vê desfocado. Quando você tem o teu celular aí, você vai tirar uma foto, às vezes o sistema interno do celular, ele demora a focar no objeto, ele não sabe se ele está lá no fundo ou se ele está aqui na frente, e daí ele fica desfocado. Então o foco está muito relacionado a isso, a convergência, tudo num ponto só. E naturalmente, por um conflito emocional, as pessoas que não têm foco, geralmente a maioria dessas pessoas tem um problema de visão chamado astigmatismo. O astigmatismo é quando você vê desfocado.
que é diferente da miopia, que é diferente da hipermetropia. Então, se você tem astigmatismo, provavelmente você já teve lá no passado ou ainda tem muito problema de focar e concentrar numa coisa só, né? E hoje a gente está num mundo muito veloz, o mundo sempre mudou, mas qual é a diferença de 30 anos para cá? A diferença de 30 anos para cá é a velocidade da mudança. Antigamente, até os anos 80, 90, você recebia as revistas, iam chegando, você ia colocando, você conseguia ver as revistas, você conseguia ler jornal. Hoje as coisas vão chegando, você vai amontoando, chega uma hora você não leu nada daquilo e você tira tudo aquilo da mesa, joga fora e começa tudo de novo. Chama síndrome da atualização, que todo mundo passa por ela. Tem uma frase que diz que nós estamos nos afogando em informação, sedentos por conhecimento. Olha só a que ponto nós chegamos. O volume de informação no mundo hoje dobra a cada 6, 8 meses. Em 1998, o volume de informação no mundo dobrava a cada 4 anos. Você imagina, todo o conhecimento da medicina levou 10 mil anos para ser amealhado. 10 mil anos. E a gente vai levar apenas 2 anos para dobrar o volume de informação que existe dentro da área médica. Então hoje praticamente você não consegue ter um médico atualizado, 100% atualizado, impossível. Um fisioterapeuta, impossível. O volume de estudos e estudos que saem por dia, você não consegue ficar atualizado. E daí você também, se você tem muita coisa acontecendo, você fica sedento de informação e você cai onde está a maioria. Não consegue focar, não consegue se concentrar numa coisa. Você tem tanto estímulo externo hoje, tanto estímulo externo acontecendo, áudio, visual, sensibilidade, 3D, você tem coisas 3D que você faz no celular, que hoje você passou por virtual, você tem a tua vida na Terra, real, material, e você tem uma segunda vida que não existia até os anos 2000 não existia tão fortemente, que é o que? A tua vida virtual. Você tem a tua vida no Instagram, é essa vida que você tem aí, você está mostrando aí. Você tem a tua vida no Facebook, você tem a tua vida no Twitter, você tem a tua vida no teu site, você tem a tua vida no teu WhatsApp. Muita gente perde o celular, quase enlouquece. Por quê? Porque tudo ela concentrou ali, todas as informações da vida dela estão ali. As conversas, as fotos, as senhas, tudo. Então você vê o nível de abundância de informação que a gente vive é exponencial, é gigantesco. O que gera falta de concentração, cada vez mais fica mais difícil você viver. Cada ano que passa você está mais desfocado. Cada ano que passa você está mais desconcentrado. Sabe o que isso vai gerar? Estresse. Estresse é uma energia que te incomoda. Para cada um é um. O estresse de um gera raiva e irritabilidade, o estresse de outro gera depressão, o estresse do outro gera pânico. E vai chegar uma hora que você está cheio de doenças e você não sabe mais controlar. Então, você entender como que o cérebro foca, como que o cérebro concentra, faz uma diferença gigantesca para você. Eu vou falar sobre estudos dentro da neurociência, o que existe hoje, as atualidades, o que funcionou para mim e para os meus pacientes em termos de técnica, de entendimento, o porquê que você não consegue se focar, porquê que você não consegue se concentrar em alguma coisa. Não é só estudo não, tá? Não é só estudo. Você acorda de manhã, olha só a cena, você acorda de manhã, você vai lá no banheiro, você começa a escovar os dentes, você já está pensando na conta que você tem que pagar naquele dia, no problema que você tem que resolver, você não está ali vendo os teus dentes, sentindo a escova, você já está em outra coisa. Você está multitarefa, tipo um Windows. A mulher é muito mais do que o homem, né? Você sabe que o homem, quando ele está assistindo futebol na frente da TV, ele está assistindo futebol. Ele está dentro do jogo. A mulher pode chamar, o filho pode chorar, o telefone dele pode tocar, alguém pode bater na porta, ele está lá dentro do jogo, porque o homem faz uma coisa de cada vez. As mulheres têm mais dificuldade em termos de foco, muitas vezes, porque a mulher está em casa de noite, assistindo a novela, o Netflix, fazendo o jantar para o marido, falando com a mãe no telefone, cuidando da criança.
E você vê que a criança, mais ou menos até os 12 anos de idade, menino e menina, o cérebro é multitarefa também. Então ele está na frente do videogame, jogando o jogo, passando a perna no cachorro, ouvindo que a mãe está reclamando e fingindo que está fazendo o dever de casa. Não é assim? É dessa maneira. Então, o cérebro do homem tem uma diferença do cérebro do homem e o cérebro da mulher. Essas diferenças a gente vai ver hoje. Então, eu vou começar pelo cérebro, que é a estrutura que governa o foco. Eu falei da visão, que é importante, mas quem comanda predominantemente a parte racional, cognitiva, de foco e de atenção e de concentração é o cérebro. O cérebro tem bilhões de neurônios, que é a célula, que se você abrir aqui a parte óssea, você vai ver uma massa, e essa massa é feita de neurônios, bilhões de neurônios, e ele tem trilhões de conexões nervosas. Essas conexões nervosas, chamada de glia, 25% do oxigênio que você respira vai imediatamente para o cérebro. Olha como o cérebro usa o oxigênio. Se faltar 1 milissegundo, 1 segundo de oxigênio no cérebro, ele desmaia. Por que ele desmaia? Porque ele vai da vertical para horizontal, facilita o fluxo sanguíneo, facilita a chegada do oxigênio no cérebro. É um mecanismo de defesa do cérebro, aí o desmaio. Então, olha como o oxigênio é importante. Por isso que meditação, yoga, essas práticas meditativas focam muito na respiração, porque quando você muda a respiração do teu sistema, a parte cognitiva e de foco, ela melhora pelo menos uns 30% naquele minuto. Uns 30% é melhorado em termos de oxigenação do cérebro quando você muda a respiração. Uma das técnicas de respiração que eu ensino e que funciona, vamos supor que você está cansado. Você começou a ler, você está trabalhando, você começa a bambear. Ali você vai fazer uma técnica que eu vou ensinar agora. Você vai fazer uma técnica de 4 ciclos. Então você vai fazer 4 vezes, você vai inspirar pelo nariz, puxar profundamente contando 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Você segura a respiração e prende a respiração e conta 4 segundos. Prende a respiração e conta 1, 2, 3, 4. E você solta pela boca contando 4 segundos. 1, 2, 3, 4. E você repete isso 4 vezes. 4 segundos de inspiração, 4 segundos segurando o ar, 4 segundos soltando. O que vai acontecer? Quando você puxa o ar e segura, ele cria uma chamada apneia. Ele cria uma pequena hipóxia, uma pequena falta de oxigenação no cérebro. E essa falta de oxigenação libera uma substância que dilata os vasos sanguíneos, e quando você solta e respira de novo, o oxigênio vai para a área cerebral que não ia antes. E quando você faz esses 4 ciclos, você reoxigena o teu cérebro, e aquele sono, aquele que você estava tendo ruim, ele melhora pelo menos uns 30% ali a tua atenção e o teu foco. Lógico que isso não vai curar o seu problema de foco e desatenção. Isso não vai curar o seu problema. Estou falando de uma técnica que funciona, que é feita pelo yoga, que é feita em práticas de meditação, que você pode fazer o tempo todo aí, que você lembrar. Então, é exatamente essa técnica que eu estou falando aí, da oxigenação. Então, eu falei que 25% do oxigênio que você respira, o cérebro usa. Imediatamente ele usa. Olha como ele usa essa energia. Só que a energia cerebral, ela vem só do oxigênio? Não, ela vem dos nutrientes, do alimento. Para você se manter vivo, você precisa de 2 energias básicas, como se fosse um carro. Como que um carro anda? Um carro a combustão, ele precisa do quê? Ele precisa do ar, do oxigênio que entra pela frente do carro, hoje tem um filtro do ar lá, tá? Ele entra lá, e esse ar, esse oxigênio que tem no ar atmosférico, vai ser misturado com a segunda energia, que é o quê? O combustível, a gasolina, o álcool, o diesel, enfim. E aí quando combina o oxigênio com o combustível, ele gera uma combustão e ele gera energia. No corpo, metaforicamente, é muito parecido. Quando você respira e puxa o oxigênio para dentro do pulmão e ele vai ser distribuído pela corrente sanguínea, esse oxigênio ele vai se combinar lá dentro da célula com o segundo combustível do corpo,
que é os teus alimentos que você comeu. Então, uma pessoa pode ter um má funcionamento do cérebro porque ela está respirando errado, não está oxigenando, porque ela está se nutrindo errado. Então, se você ou respira errado, ou se você nutre errado, o fato da tua concentração pode piorar, e muito. Lembra que eu falei que 25% do oxigênio que você respira vai imediatamente para o cérebro. Então, quem faz atividade física diária, eu não estou falando 2 vezes por semana, eu estou falando no mínimo 4, 5, 6, todo dia, já está na frente. Por quê? Porque só o fato de você estimular os músculos, sabia que você pode ter em torno de 5 mitocôndrias dentro da célula. O que é mitocôndria? Mitocôndria é a usina Itaipula, tá? Metaforicamente, é a usina hidrelétrica da tua célula. Então, a usina hidrelétrica da tua célula, que vai gerar energia, chama mitocôndria. Você pode ter de 5 mitocôndrias dentro da célula a 5.000. Como que você aumenta o número de mitocôndrias dentro da célula? Atividade física intensa. Não é caminhar no parque, que nem a maioria dos meus pacientes fazem, não, tá? Não é dar uma volta na quadra, não. É atividade física intensa. Você chegou num estágio, depois de 2, 3 semanas você tem que ir mais intenso, porque o corpo acostuma. Então, quando você estimula as mitocôndrias através da atividade física, você gera mais energia em todo o corpo. Só que o cérebro não é um músculo, o cérebro não é carne. O cérebro não é tendão, o cérebro não é músculo, o cérebro não é osso, o cérebro não é pele. Do que é feito o cérebro? O cérebro é uma bola de gordura, água, sais minerais e proteínas. Basicamente, o cérebro é uma bola de gordura predominantemente. Ali você tem ômega 3, ali você tem ômega 6, ômega 9, triglicerídeos de cadeia média, inúmeras lipídios e gorduras importantíssimas para o cérebro. E da onde vêm essas gorduras? Da tua alimentação saudável. Então vou falar algumas para você aí. O óleo de coco. Então tem pesquisa e tem livro mostrando que você dá 2 colheres de óleo de coco extra virgem para a pessoa, tem pessoa que melhora do Alzheimer, que na medicina comum não tem cura. Os medicamentos não fazem nem cócega. E teve uma enfermeira que tinha um marido com Alzheimer deteriorando e ela resolveu pela intuição, ela escreveu um livro depois sobre isso e ela começou a dar 2 colheres de sopa de óleo de coco extra virgem para o marido. Em questão de 15 dias existe o teste do Alzheimer, chama teste do relógio. Se você quer saber se uma pessoa pode estar tendo um problema de Alzheimer, você faz o teste do relógio, você dá uma folha em branco, você dá uma caneta, um lápis, e você fala para a pessoa o seguinte: desenha um relógio para mim. E a pessoa vai desenhar um relógio, o círculo, com os ponteiros, os números em ordem. Se a pessoa não conseguir desenhar o círculo com os ponteiros, os números em ordem, e desenhar tudo distonante, provavelmente ela tem um problema cognitivo que pode estar relacionado ao Alzheimer. E essa enfermeira, esposa dele, fez o teste, ele não conseguia desenhar nem número, nada, tudo fora do círculo. Nem círculo ele desenhava. Em 15 dias, tomando óleo de coco extra virgem, ele desenhou o relógio bonitinho, em 15 dias. Então ele estava absorvendo novamente, porque antigamente nos anos 80 começou a falar sobre infarto, e hoje ainda é a doença que mais mata no mundo é infarto, câncer, em terceiro lugar vem erro médico. Então assim, a doença cardíaca falou tanto mal da gordura que todo mundo achou que todas as gorduras eram ruins. Aí começou os mitos: ovo aumenta colesterol, colesterol é demoníaco, colesterol mata, colesterol causa infarto, abacate engorda, e por aí começou a falar um monte de bobagem. Que hoje a medicina estuda e vê que não tem nada a ver. Vai em busca e começa a estudar na internet sobre o óleo de coco extra virgem. Outro alimento rico para o cérebro são as castanhas, né? Você tem a castanha do Pará, você tem as amêndoas, você tem nozes, castanha de caju. Tudo isso tem gorduras muito importantes para fabricar a estrutura do cérebro. Então, se você der a gordura correta para o teu cérebro, se você der a água correta para o teu cérebro, se você der as vitaminas e minerais e proteínas corretas para o teu cérebro, você tem tudo para ter um cérebro sadio. Ponto de vista estrutural, como se fosse um prédio, tá? Eu não estou falando das pessoas que estão trabalhando dentro do prédio. Eu estou falando da tua consciência, raciocínio. Eu estou falando da estrutura.
A estrutura. Então a estrutura é muito importante. Se você tem uma dieta muito errada, muito pobre, em gorduras, água, sais minerais, vitaminas, você já está deteriorando o teu cérebro. Medicamentos fazem isso também. A primeira coisa, às vezes, não é nem ver qual nutriente está faltando, que as pessoas se perguntam muito qual nutriente está faltando. A maior coisa hoje da nutrição é ver o que está tóxico, o que está te incomodando a tua célula. É a mesma coisa a história do rio poluído que eu contei na outra live lá. Você tem um rio poluído, você tem um peixe que está com câncer no fígado, você tira esse peixe desse rio, você trata ele com nutrientes, aí você joga de volta para o rio poluído. É questão de tempo, você concorda comigo que é questão de tempo? Ele vai adoecer? Vai adoecer. Porque você não tirou a toxina que está lá incomodando. E essas alimentações industrializadas, nossa, tá cheio de conservante, tá cheio de porcaria. Uma das coisas que mata neurônio, que a maioria das pessoas não sabe, são os edulcorantes, né? Os açúcar artificial, sacarina, ciclamato, com exceção da estévia, tá? A estévia, por enquanto, não representou nenhum efeito colateral. Mas os outros adoçantes artificiais, tem gente que tem enxaqueca por uma gota no cafezinho, uma gota de algum edulcorante, algum adoçante artificial. E eles lesionam neurônios. Outro medicamento que lesiona muito a parte cerebral e faz você envelhecer uns 10 anos são as estatinas. As estatinas, que são medicamentos para baixar o colesterol. Colesterol é mocinho, ele não é bandido. Ele foi pego na cena do crime e prenderam ele como bandido, porque ele estava na cena do crime. Então existe, vocês procuram na internet, lá, o mito do colesterol. O colesterol existe em todas as células do ser humano, todas as células, a membrana é feita de colesterol. É uma gordura que o próprio 75% do teu colesterol é teu corpo que está fabricando. Se você abaixa demais o teu colesterol, lá no cérebro vai deteriorar. Eu não falei que é uma bola de gordura? O cérebro é feito de colesterol. Se você baixar demais o colesterol, você começa a ter raciocínio lento. Você pega uma pessoa que está usando 3, 4, 5, 10 anos de estatina, você vai ver que a pessoa ela fica lenta na memória, ela fica lenta no raciocínio. Por quê? Porque ela diminui o colesterol, vai prejudicar o cérebro, e ela diminui uma coisa que chama coenzima Q10. Uma das coisas que a estatina faz é destruir a coenzima Q10. E a célula não funciona, a energia não produz energia sem coenzima Q10. Para produzir energia, precisa de coenzima Q10. Então eu não estou falando e não estou sugerindo para ninguém parar a medicação de nada. Isso aí você tem que conversar com o seu médico, você tem que ir atrás, você tem que pesquisar. Mas pelo menos você teria que repor essa coenzima Q10, que é um nutriente, que é um suplemento, não é remédio. É um nutriente, é um suplemento. Hoje você tem farmácia de manipulação que faz coenzima Q10. Hoje você tem vendido pronto, às vezes, coenzima Q10. Procure a sua nutricionista, procure o seu médico, nutrólogo de confiança, alguém que entenda profundamente que não é só tomar coenzima Q10, não vai dar nenhum resultado para foco. Pode esquecer isso aí, não é assim que funciona, tá? Só que é um dos pilares, que é a estrutura do cérebro, a parte nutricional. Eu estou falando agora sobre a parte estrutural do cérebro, como ele usa a energia, como o cérebro usa os nutrientes, as toxinas que estão atrapalhando o cérebro. Você tem que entender um pouquinho disso, senão você também não consegue melhorar o teu raciocínio, a tua memória, o teu foco. Mas o tripé, que eu chamo de tripé, que vai gerar um problema de foco absurdo, começa aqui, agora. Agora é o momento da verdade, é esse. Então, a primeira coisa que vai te gerar um excesso de problemas em relação à falta de foco, falta de concentração, chama-se falta de motivação. Quer ver? Vou dar um exemplo para você. Você tem o seu filho aí, ou você conhece um menino que tem, sei lá, os seus 13 anos de idade. Durante a semana, a empregada, o pai, a mãe, 6 horas da manhã tem que chamar ele e acordar, porque senão ele não acorda para ir para a escola. Quando chega no sábado, que é dia do jogo de futebol dele, 7 horas da manhã, ele acorda sozinho. Não precisa ninguém chamar ele. Ele acorda sozinho. Qual é a diferença
de durante a semana e a outra diferença? É porque no futebol ele tá motivado. Ele tá motivado para jogar o futebol. O cara chega em casa, cansado, e a mulher fala assim, onde você tava? Ah, eu tava no tênis. Ué, mas você jogou 3 horas de tênis? Você não tava cansado? Ah, mas tênis eu gosto. Olha a diferença. Porque tênis ele tá motivado. É a mesma coisa do menino. Futebol ele tá motivado. Para estudar, muitas vezes você não está motivada, mas para ir lá namorar o namorado, você está motivada. Ninguém precisa fazer você se concentrar e focar no namorado, no que ele está fazendo, bisbilhotando lá. Ninguém precisa fazer para você melhorar o foco em nada. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é motivação. Primeira coisa, ninguém motiva ninguém. Todo mundo é automotivado. O que um líder faz, o que um professor faz é criar um ambiente linguístico que estimule você a correr atrás daquilo que você quer. Só isso. Mas um coach, um professor, um líder, não vai motivar ninguém. Ah, meu amigo me motivou. Motivou nada. Você se motivou sozinho. Motivação é automotivação. Qual a diferença de motivação e força de vontade? Força de vontade, sabe o que é? É aquilo que você faz no 31 de dezembro, no 1º de janeiro, que você pega uma agenda nova e naquela semana você fala assim, esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer isso. Quanto tempo aquilo dura? 15 dias? Nem um mês? Isso é força de vontade. Mas não estamos falando força de vontade, não. Foco e concentração não tem nada a ver com força de vontade. Tem a ver com motivação, tem a ver com automotivação, que é uma coisa muito mais profunda do que a força de vontade. Diz que uma vez, essa história dizem que é verídica, aconteceu em Curitiba na década de 60, 70, tinha o cemitério municipal de Curitiba no meio da cidade, e naquela época não tinha o muro do cemitério. E o pessoal de madrugada atravessava no meio para cortar caminho, atravessava no meio do cemitério para cortar caminho de madrugada, sem problema nenhum, né? Não tinha muros naquela época. E um determinado tempo começou a morrer muito indigente e o pessoal da prefeitura resolveu construir valas, uma do lado da outra, profundas e largas e tal, para enterrar todos aqueles indigentes ali. E um belo dia, o cara estava voltando lá do seu baile, na época chamava baile, né? Da sua festa, da sua balada, 3 horas da manhã, uma chuva, uma garoa comum, frio em Curitiba, e ele olhando para baixo, caminhando no escuro no meio do cemitério, quando viu, bum, caiu lá dentro. Desesperado, ele tentou sair, aquela vala muito alto, muito profunda, e aquela chuva lá escorria o barro, e ele ficava ali literalmente patinando, e não conseguia subir, e desesperado, chega uma hora que ele cansou, chega uma hora que ele pensou, bom, já está quase amanhecendo, quando amanhecer eu vou gritar aqui, vem o coveiro, vem alguém aí que toca o negócio aí, e eu grito e eles me tiram daqui. Falei, vou ficar esperando ali no fundo, agachadinho ali, por causa da chuva e tal. Ótimo. Deu mais uma meia hora, chega uma segunda pessoa, um segundo cara que estava voltando dessa noitada aí. E novamente o cara caiu dentro dessa vala, desesperado, tentou subir, e não conseguia. E o cara lá no canto pensou, bom, eu não vou falar nada, porque tá escuro, e o cara vai se assustar. Quando ele acalmar, eu falo com ele. E o cara desesperado, tentando subir, chega uma hora que ele parou. A hora que ele parou, o cara lá do fundo falou, não adianta tentar, eu tô aqui há muito tempo e não consegui sair. Você já viu o que aconteceu. O cara deu um grito e sumiu, escalou, subiu. Quando chegou de manhã, viram que tinha buracos no barro, que ele conseguiu subir lá à altura dessas valas. Por que ele fez isso? Porque ele estava motivado. Ou ele subia, ou ele morria. Então a motivação não tem nada a ver com força de vontade. E uma das coisas que mata o teu foco, mata a tua concentração, chama-se falta de motivação. Quer ver? Obesidade. Pega a obesidade. Você está tentando emagrecer aí já há quanto tempo? 5 anos, 10 anos, 15 anos? Teu peso vai e vem, vai e vem, vai e vem. Você está aí, sei lá, 20 quilos acima do peso. E aí eu te falo o seguinte, vamos supor que aconteça a seguinte história. É diagnosticado seu irmão, sua irmã, uma doença grave,
no rim. Ela tem que ser doado um rim para ela, senão ela vai morrer daqui 1 mês. E eles fazem teste entre a sua família e descobrem que você é a única compatível com a sua irmã, seu irmão. Só que você teria que emagrecer 20 quilos para poder doar o seu rim para sua irmã. E você tem 1 mês para fazer isso, porque senão ela vai morrer ou seu irmão vai morrer. Pergunto agora para você. Você acha que você emagrece 20 quilos em 1 mês? Com certeza você emagrece. Porque não tem mais nada a ver com força de vontade, tem a ver com motivação. E a motivação muitas vezes vem de um conflito emocional que você teve lá na infância e adolescência. Às vezes o conflito é bom, sabia disso? Às vezes ter um conflito é muito bom. Aquela pessoa que foi gordinha, que foi feinha, eu mesmo era muito raquítico e sofria bullying no colégio, ensino médio, fundamental, pede pra mim por que eu gosto de ir na academia hoje. Por causa do meu conflito. Eu me sentia feio, eu me sentia magro. E até hoje eu sou viciado. Eu me habituei, sou viciado. Por quê? Porque eu me motivei. Hoje o conflito ele já não existe mais. Só que o hábito faz o monge, aquela história lá. O condicionamento. Então a primeira coisa que vocês têm que aprender em relação a foco, concentração. Você tem que arranjar uma motivação. Se você não estiver motivado para passar no concurso, para fazer alguma coisa, nem comece. Que não é terapia, não é psicologia, não é Ritalina, não é Venvance que vai dar jeito nisso não, tá? Lembra dos exemplos que eu falei do menino jogando futebol, do marido que foi pro tênis? Eles estavam motivados. Você tem que achar a tua motivação. Não é um coach, não é um terapeuta, é você. Você que tem que ver o que você se motiva a fazer. Senão esquece. Então a primeira coisa é a motivação. A segunda coisa são os conflitos emocionais internos. São os conflitos internos, que às vezes é bom você tê-los, mas tem conflito que vai atrapalhar o teu foco, sabia? Vamos supor que você estava lá numa aula de português, escute com paciência essa história. Você estava lá, você tinha uns 11 anos de idade, numa aula de português de literatura, e foi escolhido para você ler sobre o livro diante dos colegas. E você naquele dia não tinha lido o livro, não conhecia, não ficou nervoso, leu errado, não sabia explicar o livro, todo mundo riu, você tirou uma nota baixa, reprovou na matéria, te criou um conflito, criou um trauma. Agora, sabe o que vai acontecer? Todas as vezes que você vai ler para estudar, sabe o que acontece? Você faz isso aqui, ó. Você tem sono. A maior causa de sono, quando você começa a ler e estudar, é um conflito do glucagon, aqui da frente, é um conflito de perigo, ameaça, que você não conseguiu vencer ela. Um conflito de perigo, ameaça que você não conseguiu vencer em relação à leitura, em relação a ler um ditado. Olha só que interessante. Aí quando você faz o tratamento, e depois se quiser, você me manda um direct, eu posso te ajudar, você faz uma sessão. Você não precisa ficar tratamento em 2, 3 anos. Você faz uma sessão, eu desenvolvi uma técnica, uma tecnologia, onde a gente faz uma sessão e vai vendo todos esses conflitos que você tem em relação a foco e concentração e a gente desativa todos eles em uma sessão, no máximo 2. Geralmente uma sessão resolve esses conflitos que você teve lá na tua escola, no teu colégio, que hoje você não está conseguindo ler um livro, que hoje você começa a ler, você tem sono. Eu tinha isso. Eu começava a ler e tinha sono. Quanta gente tem isso? E é tão fácil de resolver. Às vezes uma sessão se resolve por completo. E você acaba com uma das principais coisas que matam o teu foco e a tua concentração, que são os conflitos internos. Você tem que parar para pensar sobre isso aí. Se você tiver dúvida, se você quiser tratamento, me mande, a gente faz por videoconferência, funciona da mesma maneira, tá bom? Então a primeira coisa que eu falei, que o foco depende, é motivação. A segunda coisa que eu falei que depende do foco que vai te atrapalhar são os conflitos emocionais da tua infância. É a segunda coisa. E a terceira coisa é o hábito. O condicionamento. Se você tiver resolvido, tua motivação tiver ok, você está motivado para aquele concurso, você quer aquela vida boa, você já se imagina aquela casa comprada, as viagens que você vai fazer, com o salário que você vai ter, com o concurso que você ama, que você quer, que você sonha, você está motivado, ótimo, primeiro passo. Segundo passo, você tratou os conflitos emocionais da tua infância, beleza, eles estão resolvidos.
A terceira coisa que tem que ter para melhorar o foco chama-se hábito, condicionamento. E sabe como que você cria um hábito? A psicologia e a neurociência mostra que para você criar um hábito, você tem que pensar, fazer, manusear pelo menos 21 dias seguidos. Se você passa fio dental uma vez ou outra, você vai passar fio dental uma vez ou outra o resto da vida. Se você pegar 21 dias seguidos e passar fio dental, a chance de você fazer aquilo todo dia o resto da vida aumentou pelo menos umas 10 mil vezes. Por quê? Porque o hábito é criado quando você faz pelo menos 21 dias seguidos. O cérebro tem que treinar. Lembra quando você estava aprendendo a dirigir carro? Quando você estava aprendendo a dirigir carro, você tinha que olhar para a marcha, você tinha que olhar os pedais, você tinha que olhar em volta, tudo. Aí você fez 21 vezes seguidas, 21 dias seguidos, agora você troca a marcha, come, bebe alguma coisa e nem percebeu que trocou a marcha, ficou no automático. Hábito é ficar no automático. Condicionamento é ficar no automático. Quando eu pego alguma coisa para ler, por exemplo, eu vou fazer a minha live, por mais que eu dou aula já há muito tempo, mas as pessoas que me conhecem sabem, eu vou montar uma aula, eu vou montar uma live, por exemplo, dessa, eu não vou falar o que vier na minha cabeça. Óbvio que não. Eu tenho um hábito que eu desenvolvi, que, lógico, tem 18 anos que eu dou aula, mas esse hábito eu desenvolvi pelo menos de 21 dias seguidos de pegar na minha frente e fazer lá introdução, contexto, conclusão, resumo. Acabou. Se eu não fizer isso, fizer de vez em quando, eu vou fazer de vez em quando. Então as três coisas, para resumir, que depende do foco, depende da tua motivação. Se você não tiver motivação, eu te falo, nem comece. Nem comece, que você vai gastar energia demais. Aí você começa, não termina, chega uma hora você fica frustrado, chega uma hora você entra em depressão, tá bom? Então a motivação é a primeira coisa. Segunda coisa que eu falei são os conflitos emocionais internos, que você tem que resolvê-los. E a terceira coisa é o hábito, o condicionamento de você sentar e fazer alguma coisa várias vezes seguidas. Pelo menos 21 vezes seguidas. Então eu falei das três causas que mais vão te perturbar o teu foco, a tua concentração, que é motivação, que é os conflitos emocionais internos e o hábito, o condicionamento. Lógico que eu não tenho tanto tempo para entrar profundamente nesse assunto. Talvez em outro momento a gente pode até aprofundar mais. Outra coisa que é interessantíssimo isso. Uma inteligência empresarial, uma inteligência pessoal, uma inteligência de uma organização é uma inteligência vetorial. O que isso quer dizer? Se você lembra de vetores na física, você lembra lá quinta série, oitava série, segundo grau, tá? 2 vetores de força puxando para um lado, um vetor puxando para o outro, o somatório não é 2 mais 1, 3. O somatório é 2 menos 1, 1. Inteligência empresarial, inteligência pessoal, é uma inteligência vetorial. Significa que se você tem 2 vetores puxando para um lado, um vetor puxando para o outro lado, você diminui, você não aumenta. Você tem 2 sócios querendo uma coisa, um sócio querendo outra coisa, 2 querem abrir franquia no Rio de Janeiro, um quer abrir franquia no Recife. O somatório é 1, eles vão brigar, vai dar problema, e às vezes tem 2 para um lado, 2 para o outro, o somatório é 0 e dá separação. Então, separação de casal, separação de amigos, separação de sociedade, é porque você não está entendendo os vetores. 2 querem uma coisa, o foco, tá? Estou falando do foco. O foco, aonde ele está olhando, o que ele quer é para um lado, o outro quer para o outro. Metáfora que eu sempre falo. Você pega uma lâmpada, essa lâmpada amarelinha que tem aí, essa lâmpada fluorescente que você tem no seu teto. Essa lâmpada aí, os raios dela chama scattering. Ou seja, um raio vai para um lado, outro raio vai para o outro vai para o outro vai para o outro. E um às vezes anula o outro raio. E ela ilumina, sei lá, 2, 3 metros quadrados. Você pega um laser, você joga o laser 100 metros de distância. Porque o laser, que é luz também, você joga a 100 metros de distância e a lâmpada aí não consegue chegar a 10 metros. Porque no laser, os raios, a luz, sai todas elas alinhadas,
todas na mesma direção, e faz com que tenha um resultado gigantesco. Outra metáfora que eu vou dar para vocês. Lembra lá na escola, quando você fez um trabalho de ciência, alguma coisa assim, que pegaram lá uma lupa, uma lente convergente, uma lente que aumenta, uma lupa, e você ia no dia do sol, e você pegava uma folha de papel, ou os meninos pegavam formiga embaixo, ou um cigarro, e você acendia o cigarro. Você queimava o papel, você queimava a formiga. Por quê? Os raios do sol, cada um vai para um lado, que vai para o outro, que vai para o outro, que vai para o outro. Quando ele chega na lente, todos os raios se convergem num ponto único. Isso chama-se foco. E faz aquilo, toda aquela energia se concentra num ponto único. Lembra da Bíblia? A Bíblia diz lá, onde 2 ou mais estiverem em meu nome, lá estarei. Olha que interessante isso. 2 pessoas querendo a mesma coisa, elas fazem coisas que parecem milagrosas. Quando você acaba os teus traumas do passado, acaba os pensamentos relacionados a culpas passado, acaba tuas preocupações com o futuro, ansiedades, medos de errar do futuro e se concentra no aqui e agora, você faz coisas que parecem milagrosas. Você já teve dias aí que teu dia tudo aconteceu correto, tudo saiu perfeito, você fala, meu Deus, não sei o que aconteceu. Essa reunião foi excelente. Esse dia, meu estudo rendeu um monte. Porque você parou com aquela tua conversa interna do passado, você parou com aquela conversa interna em relação ao futuro e o teu cérebro focou no aqui e agora. E como que você acaba com essas conversas de passado e do futuro? Muitas vezes elas são inconscientes, por isso tem que fazer um tratamento. Por isso que eu sugiro fazer um tratamento. Meu tratamento, se alguém quiser, depois me manda no privado, a gente faz 1, 2 sessões, resolve essas conversas internas aí. Ansiedade atrapalha muito, que é o foco no futuro, medo de errar, sentimento de culpa e assim por diante. Esse negócio da inteligência vetorial que eu falei para vocês é fundamental quando vocês têm sociedade, você que tem um parceiro amoroso, amorosa, você que quer fazer alguma coisa junto com alguém, ter a visão juntas, querer a mesma coisa. Eu já vi empresas acabar, eu já vi negócios não dar certo, eu já vi relacionamentos amorosos não... Olha só o exemplo que eu vou dar. Você pega uma mulher que é concursada e o cara, ao contrário, geralmente é ao contrário. Você pega o homem que é concursado e você pega uma mulher que é autônoma e eles têm um relacionamento, se conheceram agora, começaram um relacionamento amoroso. Posso falar para vocês, provavelmente esse relacionamento vai ter muita discussão, muito problema ou vai acabar, chega uma hora que não vai durar muito tempo. Por quê? Porque o cara é concursado, ele não quer mais, ele já ficou estável, ele tem aquela estabilidade. Eu não estou falando que todos os concursados são assim, tá? Não exagere. E ele tem aquela estabilidade e ela é autônoma. Ela é curiosa, ela quer estudar, ela não para de querer, ela abre empresa, ela aumenta a empresa. Olha só que dissonante. Um quer ir para um lado e o outro quer ir para o outro, totalmente diferente. E aí que você tem que parar para pensar e analisar. Então eu falei para vocês da estrutura do cérebro. O tema hoje, foco, falta de foco, atenção, a estrutura do cérebro. Eu falei para vocês sobre agora inteligência vetorial. Eu dei o exemplo da lâmpada, do laser, todo mundo olhando na mesma direção. Eu falei para vocês o que depende o foco e a concentração, a tua motivação, a resolução de conflitos internos emocionais e o teu hábito, o teu condicionamento de todo dia. Você geralmente às vezes pega um coach ou um terapeuta ou alguém que já começa por baixo, já começa no hábito. Vamos mudar seus hábitos. Então você vai pegar todo dia a sua agenda e não sei o quê. Isso às vezes não funciona. Você desmotiva logo de cara, você não aguenta uma semana fazendo agenda e não sei o quê. Você não aguenta uma semana. Por quê? Porque você tem que resolver as outras coisas anteriores. E às vezes estruturais. Eu não falei da alimentação, das toxinas. Então é isso que eu vou falar agora para vocês. Então, quais os nutrientes, Gustavo, que eu preciso ter no cérebro para ter um cérebro poderoso? Quais os nutrientes? Atenção. Procure um nutricionista, procure um nutrólogo, procure um profissional de saúde que entenda de suplementação, de avaliação no sangue, de alguma maneira, para ver como que está a dosagem desses nutrientes. Mas o ômega, os 3, ômega 3, vitamina B de bola
3, B3 e a vitamina D3. Ômega 3, B3, vitamina D3. É o trio 3 que tem algo poderoso para fazer o cérebro funcionar. Fora isso, magnésio. E hoje tem um magnésio interessante, chama magnésio treonato. Estude e saiam procurando magnésio treonato, que ele é mais para a parte cerebral. Existem vários tipos de magnésio. O treonato é um dos mais caros, mas ele tem um poder cerebral gigantesco. Tem gente que tem deficiência de magnésio. Testosterona. Aí você tem que ir no médico, que avalie e saiba avaliar tua testosterona. Tá tudo relacionado com o teu foco e a tua atenção aí. A coenzima Q10 que eu falei, se você tiver baixa de coenzima Q10 por causa de um medicamento, de uma toxina, de alguma coisa, vai gerar problema para você. A vitamina B12. A vitamina B12 foi uma descoberta minha fundamental, porque na época, 2006, que eu comecei a estudar autodidata essa parte de nutrientes, 2006, eu não entendia como funcionava a vitamina B12. Na época, os médicos, os profissionais de saúde nem pediam exame. Os laboratórios nem faziam direito. Hoje faz muito. Só que quem pensa muito, por exemplo, eu dou aula, eu trabalho com o meu tratamento, eu tenho que ficar pensando e concentrado, focado. Eu gasto muita energia e eu gasto muita vitamina B12. Então eu tenho que recuperar de alguma maneira essa vitamina B12. E no meu caso eu tenho que suplementar, né? Porque eu sou vegetariano, já tenho uns 6 meses aí que eu sou vegetariano. E dos vegetais, não existe B12 vegetal boa. Existe a B12 animal, então tem que suplementar. Mas você tem que ver com o seu nutricionista, você tem que ver com o seu profissional de saúde aí que você confia, o seu nutrólogo, enfim. E os nutrientes que eu entendo que são muito... Tem outros mais, óbvio, tem outros mais, mas isso aí. Joia! Um abraço para vocês, fiquem com Deus, até a próxima aí.